Garry Kasparov, um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos, se tornou campeão mundial ao vencer Anatoly Karpov em 1985. Foi o melhor jogador do mundo por 14 anos e, no seu auge, pegou 2.856 de rating feed. Quase ninguém no mundo conseguiu vencer Kasparov em seu auge. Mas o que acontece quando ele enfrenta o Rei Enigma? Um streamer misterioso, com sua identidade oculta, muito forte, que conseguiu empatar com Karpov, que era rival de Kasparov por muitos anos. Rei está preparado para enfrentar Kasparov. Aceitando esse desafio, Kasparov deixou em risco sua reputação. Que comece a batalha. Rei Enigma começa com D4. Kasparov começa com o cavalo F6. Rei joga cavalo F3. Então Kaspa joga D5, colocando a simétrica em jogo. Depois, eles colocam o rei em segurança e seguem com o desenvolvimento. Kasparov consegue colocar o cavalo no centro do tabuleiro, incomodando o desenvolvimento de Rei Enigma. Rei acha a forma de desenvolver o bispo e joga B3. Alguns movimentos acontecem até que Rei cede o par de bispos, em troca de tirar o cavalo de G4. Kasparov joga peão por E4, incomodando o cavalo de F3. Rei pula com o cavalo a E5. Acontecem algumas trocas em E5, até que a dama de Kasparov se estabelece nessa casa. Rei cedeu um peão para o cavalo ficar em uma boa casa, com o cavalo C4. E por uma estrutura melhor, Rei tem um bom plano, com H4, de prender o bispo de Kasparov. Prender o bispo de Kasparov com G4 e H5. Kasparov responde à altura, B5. Então o cavalo vai para D6, negras jogam torre D8, e as brancas pegam o bispo de F5. Rei pula para a dama H5, tentando uma iniciativa, e no seu próximo movimento coloca a dama em G5. Após uma troca de torres, o peão de D5 torna-se uma fraqueza possível para Kasparov. Expulsa a dama branca e retorna a H5. Kasparov coloca sua torre na coluna C, tocando C2. A dama de rei volta para defender C2. Depois, Kaspa defende B5. Rei coloca a torre em D4 e Kasparov encontra a melhor jogada da posição, F5, quebrando a estrutura do branca. Depois de conseguir isso, Kasparov vai com a dama a G3. Rei defende o peão com H5 e cria uma forte ameaça ao peão de D5. Kasparov joga a torre D8 com uma defesa tática, pois se o branco pegar o peão, as pretas trocam as torres e caem em E3. Mas Rei não era obrigado a capturar em D5, ele podia simplesmente capturar em E4 com a cravada do peão em D5, mas Rei não preferiu nenhuma dessas linhas e jogou o enigmático C4. Depois de trocar uma vez e abrir a coluna, Kasparov joga a torre B8. Dama C1 está defendendo o checkmate ameaçado pelo Kasparov, mas Kasparov joga a torre B1, mesmo assim forçando a dama por B1, com a ideia de ataque duplo depois de pegar o peão em E3 e pegar a torre no próximo lance. D4, depois de um cheque em B8, uma ameaça em F7 e há um perpétuo. Kasparov tem que tomar uma boa decisão, então ele joga D por C4, defendendo o perpétuo, já que a dama branca não pode chegar a C8, mas dando o peão de F7. Dama C6, defende tudo, e eles entram em um final. Kasparov consegue colocar sua dama em D6 e vai começar a empurrar seus peões passados e conectados, a promoção. Rei só tem uma esperança, o perpétuo, que resultaria em outro empate contra um ex-campeão do mundo. Então ele joga dama F5, Kasparov foge, então Rei joga dama C8, Kasparov vai com o rei a F7, dama F5 jogado pelas brancas, Kasparov não quer saber de empate e vai com o rei a E7, Rei joga G4 e parte para o ataque. Kasparov quer trocar damas, Rei diz que não e então E3 é jogado. Dama C7 pelas brancas, Rei F8 pelo Kaspa, dama por A5 foi jogado e o peão de Kasparov uma casa da promoção e tem uma única jogada para Rei e ele acerta ela. Então Kasparov começa a vir com o outro peão, A5 pelo Rei, tentando um contra-jogo e segue com o seu plano. Agora Kasparov tem que tomar uma decisão. D2 foi tomada a decisão de Kasparov. Dama F2 cheque sobrevive e depois de colocar o rei preto em segurança em A7, o rei preto em segurança, A7 veio. Dois jogadores promovem damas, rei H2 para o Kasparov e finalmente rei
abandona a partida, mantendo Kasparov como o rei do xadrez.